assunto de família, né? A família na perspectiva de Deus. E entramos no assunto de criação de filhos. Só para contextualizar aqui, os irmãos. A gente está falando desses três pilares com relação à criação dos filhos, que é a dedicação, o amor e a disciplina. Dá para ver? E a disciplina. E lá em Eclesiastes 4:12 fala que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Na semana passada, nós falamos sobre a dedicação. Na semana passada, nós falamos sobre a dedicação que nós temos que ter com relação aos nossos filhos. Nossos filhos, eles precisam da nossa dedicação na criação deles. Nós fomos chamados pelo Senhor para sermos pais e o Senhor nos entregou algo precioso em nossas mãos, que são os nossos filhos, que na verdade não são nossos. Nós criamos os nossos filhos para o Senhor porque são herança do Senhor. Então nós falamos semana passada sobre isso e hoje nós vamos falar sobre essa segunda corda, né? Que é o amor que necessita haver na criação dos nossos filhos. Então, vamos falar hoje sobre a importância do amor. Então, como nós temos falado, antes de falar sobre a educação dos filhos propriamente dito, nós temos que falar aos pais. Nós temos que ensinar aos pais como criar os filhos. E eu não estou aqui como alguém que quer impor nada aos irmãos. A gente está aqui como ajuda, né? Dando um suporte. Porque eu mesmo preciso aprender desse assunto. Eu mesmo necessito me voltar ao Senhor para aprender do Senhor como criar os meus filhos. Eu e a Aline como pais, como nós temos que criar os nossos filhos. Então, tudo que já foi falado e tudo que vai ser falado, irmãos, é uma ajuda para nós meditarmos sobre esse assunto, aqueles que já criaram seus filhos, meditarem sobre o que fizeram, porque essa meditação naquilo que já passou também nos ajuda a crescer no Senhor. Não é porque eu já criei meu filho que esse assunto está encerrado. Eu ainda posso aprender com tudo que eu fiz, de certo e de errado, né? E me arrepender diante do Senhor. E para aqueles que ainda estão criando os filhos também, né? Que estão no presente momento, educando, criando os filhos para o Senhor. O que nós temos feito aqui aos domingos é ajudar os irmãos a meditar sobre esse assunto, né? Então, da última vez nós falamos sobre dedicação, que é só o primeiro pilar, né, nesse assunto de criação de filhos. E hoje nós vamos falar sobre o amor na educação dos filhos. Porque esses três pilares, eles têm que ser o fundamento, irmãos. Dedicação, amor e disciplina. Então, quando não há amor, tudo que nós vamos falar nesses dias sobre a disciplina, né, se torna algo muito difícil. Né? Uma criação de um filho somente com disciplina, somente com rigor, é uma criação muito difícil. E eu tenho exemplo da minha família, né? O meu avô, pai da minha mãe. Minha mãe conta que ele era uma pessoa muito rigorosa, muito rígida, né? Então, minha mãe conta que não foi uma boa criação que ela teve com relação ao pai dela. Porque ele era muito disciplinador. E quando fala disciplinador, é bater mesmo. Né? Não é disciplinar, corrigir a criança, mas qualquer coisa era agressão física. Então, esse é o tipo de criação muito difícil para os filhos. É uma criação onde não há amor. E a irmã Debbie Peel, aquela que escreveu esse livro para as irmãs, ela conta que uma vez o marido dela foi convidado, né, a dar uma palestra, dar um ensinamento para as famílias com relação à criação de filhos.
E ela conta que ele levou papel, levou caneta para poder fazer uma pesquisa com as crianças, com os filhos. E nessa pesquisa foram entrevistadas 75 crianças. E as perguntas que foram feitas para as crianças entre 10 que já sabiam escrever, já sabiam se comunicar, e crianças adolescentes, né, jovens que já estavam na faculdade. E as duas perguntas que foram feitas para os filhos foram as seguintes: você é feliz na sua casa? Primeira pergunta. A segunda pergunta: o que você mudaria na sua casa para que ela fosse mais feliz? Então a irmã disse que ela ficou surpresa com essa pesquisa. Por quê? Porque ela achou que as crianças iam falar, né, que queriam mais liberdade, que queriam mais comodidade dentro de casa, que queriam mais coisas materiais, né? Mas para surpresa dela, irmãos, somente 2 crianças disseram que eram felizes em casa. Das 75 entrevistadas, somente 2 disseram que eram felizes. E o restante, elas disseram coisas como... Eu vou ler aqui para os irmãos o que elas falaram, né? Para que elas fossem mais felizes em casa. Preste atenção no que elas responderam. Elas responderam assim: queria que meu pai e minha mãe se amassem mais. Para você ver a percepção das crianças, né, em casa, né? Outra resposta: nosso lar seria mais feliz se papai e mamãe não brigassem. Uma outra resposta: que meu pai e minha mãe se quisessem mais. Outra respondeu assim: teríamos uma família mais feliz se minha mãe não brigasse com meu pai. Outra resposta: eu não queria que minha mãe contestasse meu pai, contrariasse meu pai e que se irritasse e que gritasse constantemente. E uma outra resposta: nosso lar seria um lugar mais pacífico se minha mãe não tivesse sempre amargurada e que fosse mais carinhosa. Então essas foram as respostas que as crianças deram nessa pesquisa. E o impressionante é que somente 2 crianças disseram que eram felizes nos seus lares. Né? Então, é muito importante, irmãos, nós falarmos sobre educação de filhos para que o nosso lar, para que a nossa casa não vire um campo de batalha. Porque muitas vezes, né, a criação de filhos se torna um campo de batalha dentro de casa. Uma briga parece que é aquela brincadeira de puxar corda, né? Um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Então, pelo contrário, irmãos, o nosso lar ele deve ser um ambiente de amor. Um ambiente em que o amor permeie todas as áreas da educação dos nossos filhos. Então, nós podemos transformar o nosso lar num lugar muito frio, num ambiente desagradável para os filhos, em virtude da nossa má natureza, da nossa natureza adâmica, do nosso mau caráter. Mas a vida em casa, no lar, na criação dos filhos, não deve ser assim. Nós devemos criar em casa um ambiente favorável para que os nossos filhos sejam educados e assimilem tudo aquilo que a gente quer passar para eles. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 17. Provérbios 15, 17. Caleb, pode pegar um copinho d'água para mim? Provérbios 15, 17. Mais vale um prato de verdura com amor do que um boi cevado com ódio. Bem, irmãos? Mais vale um prato de verdura com amor do que um boi cevado com ódio. Então, irmãos, a palavra nos mostra que há uma coisa que é melhor no lar. Melhor do que coisas, melhor do que bens materiais,
A melhor comida, irmãos, que nós podemos dar para os nossos filhos é o amor. O amor, ele deve ser o prato principal que tem que ser servido, sim, irmãos, na nossa mesa. Todos nós precisamos de amor, né, irmãos? Todos os homens, eles buscam ser amados. Todas as pessoas buscam ser amadas de alguma maneira. E com os nossos filhos não é diferente, irmãos. Os nossos filhos em casa, eles precisam ser amados pelos pais. Assim como o nosso corpo físico, ele tem uma necessidade, a nossa alma também tem uma necessidade. E essa necessidade, irmãos, é de ser amado. E essa necessidade já tem que ser suprida dentro do lar. Dentro de casa, irmãos. Nós vamos ver por quê um pouquinho mais para frente. Então, os pais devem ser muito conscientes de que tudo que eles fazem em sua casa tem como base o fim de suprir as necessidades de seu filho. E uma necessidade muito importante é o amor. Eles necessitam ser amados e temos que procurar que o ambiente da nossa casa gire em torno dessa realidade. Quando nós falamos sobre casais, sobre relacionamento de marido e mulher, nós falamos muito sobre 1 Coríntios capítulo 13. Né? Falamos sobre o amor. Isso diz respeito ao relacionamento do casal. Mas isso também é verdade na criação dos nossos filhos. Vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Então, irmão, se não houver esse ingrediente do amor na criação dos nossos filhos, nós podemos trazer um dano na vida deles. Né? Então, muitas vezes nós falamos sobre muitos assuntos com relação à criação de filhos, mas deixamos de lado esse assunto do amor. Quase não é falado. A gente fala de disciplina, fala de correção, né? Fala de direção. E muitas vezes não fala que o amor é um ingrediente importante que tem que estar presente nessa educação. Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, fala assim: ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse amor, isso nada me adiantaria. Então, aplicando esse versículo na criação dos filhos, a gente poderia fazer uma paráfrase desse versículo, né? Que seria da seguinte maneira: se eu tenho filhos e me entrego a ele, e entrego todo o meu tempo a ele, entrego a ele todos os meus esforços, minhas capacidades, e gastasse minha vida para educá-lo, aí nós entramos no versículo. E não tivesse amor, isso nada me adiantaria. A gente pode fazer de tudo, irmãos, pelos filhos. Mas se não houver, se ele não sentir nos pais, que os pais estão educando eles com amor, irmãos, de nada vai adiantar. Um pastor, ele ministrava sobre família, sobre questão de filhos, sobre disciplina. E depois que ele ministrou, ele contando, né, esse fato que aconteceu, depois que ele ministrou, no final da ministração, chegou uma irmã até ele e começou a conversar com ele sobre esse assunto, dizendo que essa questão da disciplina era muito importante, né? Essa questão de ensinar, de educar, era muito importante. Mas enquanto ela falava, o pastor disse que sentia nela uma certa tristeza, uma certa frustração. E a irmã, ela disse o seguinte, vou ler aqui para os irmãos: eu fui uma mulher que corrigiu, disciplinei e fui muito séria e muito estreita com os meus filhos. E ela começou a contar o seu testemunho de que tinha uma filha e ela se dedicava muito na palavra para ensinar sua filha. E ela era muito rígida com o ensino e com as coisas dentro da casa, né?
E ela contando: porém, quando a minha filha completou 14 anos, chegou um homem e a conquistou, e a minha filha ficou grávida. Então essa irmã, ela começou a refletir, ela contando para o pastor, né? Ela começou a refletir no Senhor porque havia acontecido isso. E depois dela meditar no Senhor, o Senhor lhe falou que ela havia feito muitas coisas, porém tinha deixado de lado o amor. Então, como a filha dela não encontrou amor dentro de casa, quando chegou alguém de fora, irmãos, brindando ela com amor, lhe presenteando com amor, ela seguiu essa pessoa. Porque ela não encontrou amor dentro de casa. Mas o que aconteceu, irmãos? Essa pessoa enganou a filha, né? Simplesmente engravidou e foi embora. Mas essa irmã, refletindo sobre a educação que ela tinha dado para a filha dela e meditando no Senhor, ela não podia culpar a filha pelo que tinha acontecido. Ela reconheceu que faltou amor da parte dela na criação da sua filha. Então, irmãos, uma instrução, uma educação, disciplina, uma criação sem altas doses de amor vai causar vazios neles e os vai levar a situações que não são boas. O que acontece, irmãos, com os filhos dentro de casa? Se eles não têm um ambiente agradável, um ambiente confortável, eu não estou falando de luxo, tá, irmãos? Não estou falando de bens materiais. Eu estou falando de trato. Eu estou falando de intimidade com os pais. Se não houver isso dentro de casa, irmãos, aonde os irmãos acham que eles vão buscar isso? Vão buscar fora, irmãos. Isso é certo. Então não são poucos os lares de famílias cristãs que tiram esse ingrediente e as consequências são muito tristes. Né? E por que isso acontece, irmãos? Quais são as circunstâncias que geram isso dentro de um lar cristão? Então nós temos que entender que um lar cristão, ele não é diferente de um lar não cristão. Em que sentido isso, irmãos? Nós também, como crentes, como filhos do Senhor, regenerados, nós temos que lutar com os demônios que existem dentro de nós. Nós temos que lutar contra eles diariamente, irmãos. Contra o nosso mau caráter, contra a nossa raiva, contra a nossa ira. Porque nós também temos um velho homem que também habita em nós, irmãos. Então, irmãos, nós devemos lutar não só contra o nosso mal pessoal, mas também com o mau caráter do nosso cônjuge. Essa é a nossa luta, irmãos. E também nós temos que lidar com o pecado dos nossos filhos, irmãos. Essa é a nossa luta dentro de casa. E a luta é essa mesmo, irmãos. Tanto para um lar cristão, quanto para um lar não cristão. Então essa luta, irmãos, que nós enfrentamos, tanto do nosso caráter para vencermos ele, quanto da nossa família, do cônjuge, dos filhos, isso não pode gerar em nós frieza. Isso não pode gerar em nós amargura. Isso não pode gerar em nós, irmãos, desgosto. O que nós temos que fazer em casa, irmãos? É deixar que a graça do Senhor, com o seu Espírito Santo, consiga tapar esse nosso mau caráter. Para que o nosso lar, irmãos, seja um ambiente agradável de se viver. Essa questão de família perfeita, isso só existe... Oi? E na revista do Testemunho de Jeová também existe, né? Aquela família perfeita, bonitinha, né? É só lá que existe, né? Só nas propagandas. No nosso dia a dia, irmãos, a gente tem que lutar com mazelas. A gente tem que lutar com o mau caráter do nosso cônjuge, dos nossos filhos e nossos mesmos. Então, todo lar cristão enfrenta essas lutas. Então, a importância de manter uma relação fresca com o Senhor é muito importante, de comunhão com o Senhor, de meditação, de leitura da palavra com o Senhor. Porque se nós não estivermos aos pés do Senhor, nós como pais, nós não vamos conseguir vencer o nosso velho homem. E vamos tornar o ambiente da nossa casa
um ambiente ruim para se criar um filho. Lá em João, capítulo 13, versículo 35, fala assim: nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que serão reconhecidos os discípulos do Senhor? Se tiverdes amor uns pelos outros. Né? O Theo, ele compartilhou um versículo na ministração dele agora de manhã, lá em Hebreus, capítulo 10, que fala que nós devemos nos estimular ao amor. E é isso que nós estamos fazendo nessa manhã, irmãos. Lembrar os irmãos de que na criação dos filhos, esse ingrediente, ele deve estar presente. Irmãos. O amor, ele é sumamente importante. Imagine o motor funcionando, Malvina. Éder, sem óleo no motor. O que acontece com o motor? Estoura na hora. Quem já teve essa experiência de estourar o motor, de bater o motor? Aí. É na hora, irmão. Você estoura o motor se não tiver óleo. E esse óleo é o que para nós, irmãos? É o amor. O amor é o óleo, irmãos, que lubrifica as nossas vidas. Porque senão seremos como o sino que retine, né? Como fala lá em 1 Coríntios. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro 4, 8. Fala assim: acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre multidão de pecados. Por que nós estamos colocando esse assunto como fundamento de criação de filhos? Porque, como Pedro fala, acima de tudo, cultivai com todo amor, com todo ardor, o amor mútuo. Então o amor deve ser o colchão, deve ser o fundamento de tudo aquilo que nós fazemos. Principalmente com relação à criação dos nossos filhos, irmãos. Então nós temos que ter altas doses de Cristo, do amor de Cristo, na criação dos nossos filhos. Porque senão iremos nos frustrar e faremos a vida dos nossos filhos infelizes, se não houver esse ingrediente do amor. Devemos saber que a relação entre os cônjuges, ela é muito didática, irmãos. Então, muitas vezes, nós queremos ensinar nossos filhos com palavras. Falando para os nossos filhos o que eles têm que fazer. E tem muito pai que fala, né? Ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Né? Alguém já escutou isso do pai? Ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Puxa, irmãos, isso aí danifica a vida da criança, a vida do filho. A maneira que os cônjuges vivem em casa, a maneira que eles se relacionam, irmãos, fala mais alto do que as palavras que nós proferimos. Muito mais alto, irmãos. O nosso exemplo educa. O nosso exemplo ensina, mesmo sem palavras. Os nossos filhos vão aprender muito do que é amor, paciência, respeito, cordialidade, bondade, vendo a relação entre os pais. Então por que nós estamos falando para os pais primeiramente, irmãos? Porque se o casal não estiver em sintonia na sua relação, por isso que tudo que a gente vem falando desde março, com relação à escolha do cônjuge, com relação aos nossos papéis dentro de casa, papel do marido e da mulher. Isso tudo, irmãos, vem antes de nós querermos criar os nossos filhos no Senhor, irmãos. A gente vê que está tudo ligado, está tudo conectado. Não adianta eu querer falar de criação de filho se a relação dos cônjuges não está ajustada.
o que vai acontecer é um naufrágio com relação à criação dos filhos. E ninguém quer que isso aconteça nas nossas casas, irmãos. Alguém quer que o filho se perca, se desvie do Senhor, vá para o mundo? Ninguém quer isso, irmãos. Mas muitas vezes isso acontece porque os pais não ensinam os filhos no caminho que devem andar. E não ensinam como? Deixando de falar? Não, porque muitas vezes a gente fala. Mas o nosso exemplo, ele fala mais alto do que nossas palavras, irmãos. E muitas vezes nós não nos atentamos para o exemplo de relacionamento que nós estamos dando em casa para os nossos filhos. E aí nos perguntamos lá na frente, né, quando a gente começa a colher os frutos, por que isso está acontecendo? Como a irmã que deu o testemunho aqui indagou o Senhor, por que isso aconteceu com minha filha? Se eu ensinava, se eu falava, se eu educava, por que isso aconteceu? Porque faltava uma relação de amor, um exemplo de amor. Então é muito importante, irmãos, que o nosso lar, ele reflita isso, né? Provérbios capítulo 17, versículo 1. Provérbios 17, 1. A relação dos cônjuges pode tornar o lar agradável ou pode tornar o lar um ambiente desagradável. E lá em Provérbios 17, 1 fala o seguinte: melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas. Ih, irmãos, vamos meditar sobre esse versículo? Melhor é um bocado de pão seco. Quem gosta de comer pão seco, irmãos? É ruim, né? Melhor é um bocado de pão seco, mas se tiver paz e tranquilidade, irmãos, é melhor do que a carne. Uma casa cheia de carnes e contenda. É muito melhor, irmãos, um lar com paz e tranquilidade. E o que nós pudermos fazer para que o nosso lar tenha paz e tranquilidade, irmãos, nós temos que nos esforçar, nós temos que trabalhar. Como nós falamos semana passada, nós temos que nos dedicar a isso. Porque isso vai afetar a criação dos nossos filhos, irmãos. Um lar que não tem paz, um lar que tem contenda, que só tem conflito, que tem guerra. Como que os irmãos acham que o filho vai crescer num lar desse, irmãos? Com que exemplo? Então, muitas vezes, quando nós vemos um homem, né? Uma mulher que tem um mau caráter no seu relacionamento com seu cônjuge, de agressão, de murmuração, né? Uma mulher rixosa. Se a gente for investigar, eles vieram de lares que acontecia isso. Então, eles só vão refletir aquilo que eles viram quando eram crianças. E lá em Mateus, fala o quê, irmãos? Que nós devemos ser pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador, Násio? Pacificador é aquele que sempre traz Cristo para qualquer situação. Amém. Um pacificador é aquele que evita a guerra. Hoje a gente vê o mundo em conflito, né? E quem entra em cena, primeiramente, para evitar o conflito é quem, irmãos? É o exército ou é a diplomacia? É a diplomacia, irmãos. Para evitar a guerra, para evitar a contenda. Então a diplomacia vai fazer o meio de campo, vai conversar. Porque se for enviar o exército foi preparado para quê, irmãos? Para guerrear. Mas tem muito cônjuge, marido ou mulher em casa, que em vez de ser da diplomacia, é do exército, irmãos, é da guerra. Qualquer coisa que acontece é confronto, é discussão. Mas os pacificadores, irmãos, são aqueles que evitam a guerra. Então, se você tiver que guardar a língua na boca, ficar calado, para evitar uma contenda, para evitar a guerra, irmãos, para gerar um ambiente de paz, guarda a língua na boca, irmãos. Como fala Tiago.
Fica calado, fica na sua. Porque é melhor um pão seco, irmãos, com paz e tranquilidade, do que uma casa com carne e contenda. Spurgeon, ele fala o seguinte. Ele dá uma descrição não de uma pessoa pacificadora. Ele dá uma descrição de uma pessoa não pacificadora. E ele fala o seguinte. Uma pessoa contenciosa é uma pessoa que é muito sensível com relação à sua honra e que é facilmente e rapidamente suscetível à provocação. Então, ou seja, é uma pessoa que facilmente, quando ela vê que a honra dela é afetada, quando ela vê que a honra dela é atacada, o que ela faz? Ela já vem já com, como é que é aquele ditado? Com sete pedras na mão para te atacar. Porque ela acha na cabeça dela que a honra dela está sendo afetada. Então, qualquer coisinha que afeta, que ela escuta, que afeta, que fala de uma fraqueza dela, que fala da honra dela, na cabeça dela, né? Ela já vai partir para a guerra, já vai partir para a contenda. E nós não deveremos ser assim, irmãos. Então, Spurgeon, ele continua. É um pugilista em seu caráter. A simples menção de guerra faz ferver seu sangue e se sente inclinada a participar de uma contenda de imediato e com toda a sua força. Tem gente que é assim, irmãos, em casa. Seja por suspeita ou por razão, a pessoa por qualquer coisa se levanta e tira o ambiente de paz na casa. Nós, irmãos, como crentes, como cristãos, não devemos ser assim. Uma pessoa que é assim está trazendo dano a ela mesma, primeiramente, mas no lar não está fazendo dano somente a ela mesma. Está trazendo dano ao cônjuge, mas também está criando um ambiente muito instável para criar os filhos. Assim como a piedade, ela se aprende, a impiedade, ela também é aprendida, irmãos. Então, aquele exemplo que foi dado de que uma mulher murmuradora, ela veio de um lar onde tinha uma mãe murmuradora. Um homem que agride, ele veio de um ambiente, de um lar, onde ele assistia à agressão. O Spurgeon continua falando, né? No lar, nunca existiu uma paz que seja má. Entendeu? No lar, nunca existiu uma paz que seja maléfica. Sempre que nós procuramos a paz, sempre vai ser o melhor caminho. Tampouco nunca há uma boa guerra no lar. Tem gente que gosta da guerra, de uma boa guerra, né? Mas no lar, a guerra nunca é boa, irmãos. Sempre é danosa, sempre é maléfica. Ou seja, nenhuma guerra ou conflito, por mais que aparentemente tenha justificativas, a guerra no lar sempre traz destruição e morte. A gente tem falado muito sobre casais aqui, né, relacionamentos, e nós tocamos em muitos versículos. Só relembrando aqui, né, irmãos? Homens, trate as mulheres como vaso mais frágil, sabiamente. E também falamos muitos versículos sobre a mulher nécia, né? A mulher iracunda, contenciosa, a mulher que é como goteira no inverno, que é melhor viver no deserto do que com ela. Isso, irmãos, é certo na relação com os cônjuges, mas também prejudica a vida dos filhos, que vão encontrar mais prazer fora de casa do que em casa. Existe um instituto americano que se chama Family Guard. É um instituto que não é cristão, é secular, mas ele faz pesquisas sobre família, porque determinado tipo de família traz mais gasto para o governo do que outros. Então, esse instituto ele faz pesquisas com relação às famílias. E o estudo que esse instituto fez foi com relação à família sustentável. Ou seja,
a família que traz menos gastos para o governo. Então, o estudo foi o seguinte. Eles falaram o seguinte, né? Uma família estável tem mais expectativa de vida e menores índices de enfermidades mentais, alcoolismo e violência doméstica. Com respeito aos filhos de famílias estáveis, esses estudos mostram que os menores, né, as crianças, têm baixos índices de mortalidade, baixos índices de alcoolismo, de uso de drogas e de delinquência. Produzem filhos com melhores resultados acadêmicos, menores índices de enfermidades mentais e menos gravidez indesejadas. Isso, irmãos, essa pesquisa foi feita por um instituto secular, não é cristão, não. Eles queriam saber que tipo de família dava mais gasto para o governo. Então, olha a importância, irmãos, de um lar estável. A gente vê que a maioria de encarcerados, né, nos presídios, a maioria das pessoas que estão lá, eles vêm de lares disfuncionais. De lares onde há divórcio, onde há maltrato, onde há contenda. Então, geralmente, o lar produz muito efeito nos filhos. Então, se nós temos um lar estável, onde há amor, onde há paz, a educação vai ser muito efetiva na vida dos filhos. E quando eu digo efetiva, é no sentido de que aquilo que você ensina vai ser aprendido pelo seu filho. Aquele exemplo que você dá, aquilo que você fala, o seu filho vai assimilar. Porque ele vai ver que aquele ensinamento está vindo junto com o amor. Então, você vai num lar onde há amor e você percebe isso no ambiente, né? Na vida dos filhos, na conduta dos filhos. E ao contrário, quando você vai num lar instável, onde há contenda, você pode perceber isso no ambiente. Então, com relação diretamente aos filhos, irmãos, como que a gente pode expressar esse amor com relação aos filhos? Já entrando no relacionamento dos pais diretamente com os filhos. Esse tratamento deve ser muito cuidadoso, irmãos. Ele deve ter ternura, afeto, paciência. E quanta paciência que a gente tem que ter com o filho. Falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. E na 11ª a gente perde a paciência, irmãos. A gente se ira, porque eu já falei 10 vezes contigo. Não come picolé aqui, não deixa o papel aqui porque dá formiga. Aí tu fala 10 vezes. E quando você chega lá, tá lá o papel de picolé em cima da mesa. Cheio de formiga. Tem que ter paciência, irmãos. Porque se não tiver paciência, a gente vai partir para agressão. E eu não estou falando que não tem que corrigir o filho com a vara. A vara é literal, né? Que eu estou falando. Vai existir momentos que vai ter. Mas esse é o assunto para a próxima reunião, sobre disciplina. Hoje a gente está falando de amor. Amor. Como que fala, Roberto? Amigo, eu sou amigo. Hoje é amigo. A disciplina está para a próxima reunião. A única maneira, irmãos, de você poder chegar ao coração do seu filho é o amor. Não existe outro caminho para você acessar o coração do seu filho. De outra maneira, irmãos, o coração do seu filho vai estar fechado. E nós, como pais, temos que saber o que passa no coração dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que ver em nós alguém que ele confia para falar qualquer coisa, irmãos. Mas se ele não vir amor em nós, como que ele vai abrir o coração? Se qualquer coisa que ele fala é um tapa no pé da orelha. Ô, moleque, sai daqui, pá, sai daqui. Às vezes o filho quer conversar com o pai e o pai não tem tempo. Mas quando alguém liga no celular, ele fica lá meia hora conversando com a pessoa. 1 hora falando. Mas para o filho não tem tempo. Isso é amor, irmãos? Ele quer que o filho cresça de qualquer maneira
e lá na frente quer colher os frutos. Se não tiver amor, irmãos, você não vai colher fruto de amor. Você vai colher outros frutos. Né? Então, a gente fala muito com relação à dureza dos pais, né? A frieza do pai. O pai é muito frio, é muito duro, né? E isso fecha o coração do filho. Da mesma forma que nós falamos com relação aos casais, marido e mulher. Aquela mulher contenciosa, né, briguenta, né, que sempre está pronta para uma guerra. Ela pode até ganhar, irmãos, essa guerra contra o marido. Ela pode até ganhar. Ganhei a guerra, ganhei a discussão. Mas em ganhando a discussão, ao mesmo tempo, ela fecha o coração do seu marido para ela. Ao mesmo tempo que ela ganhou a briga, ganhou a guerra ali, na hora, ela fecha o coração do marido para ela. A mesma coisa os filhos, irmãos. Nós podemos e sofremos esse perigo, né? De fechar o coração dos nossos filhos para nós. Se não tiver amor, se não tiver ternura, se não tiver paciência, se tiver dureza, né, frieza, o que nós vamos gerar no coração do filho? Se tiver essas coisas, né, dureza, frieza, distância. O que vai ser gerado na vida deles, irmãos? Vai ser gerada hipocrisia. É isso que vai ser gerado. Porque na sua frente, por temor, ele vai te obedecer. Mas é só você virar as costas, irmãos, quando ele estiver fora, você estiver distante, ele vai fazer totalmente o contrário daquilo que ele faria na sua frente. E por que essa hipocrisia foi gerada no coração dele? Falta de amor. Então, olha o perigo, irmãos, do que nós podemos gerar, o dano que nós podemos gerar no coração dos nossos filhos. E essa dureza sem amor gera rebeldia. Gera hipocrisia e gera rebeldia. Aí nós não entendemos, porque quando nossos filhos chegam na adolescência e na juventude, se tornam rebeldes. Porque não teve amor. E a Bíblia fala sobre isso, irmãos. Lá em 1 Samuel, vamos ver um exemplo na Bíblia sobre isso. 1 Samuel, capítulo 20. Vamos falar sobre Saul. Né? Saul era um homem louco, né? Primeiro Samuel, capítulo 20, versículo 30. Vamos ler esse relato aqui do que aconteceu no relacionamento de Saul com seu filho Jonatas. Amém? Todos acharam? Então Saul se inflamou de cólera contra Jonatas e esbravejou. Olha o que ele falou, irmãos. Filho de uma vagabunda insolente. A minha versão diz isso. Como é que fala a versão dos irmãos? Não entendi. Perversa e rebelde. Mulher à toa. Acaso não... Olha como que ele se reportava à mãe do filho dele. Filho de uma vagabunda insolente. Acaso não tenho pleno conhecimento que tens favorecido o filho de Jessé, Davi no caso, né? Para tua vergonha e para a vergonha daquela que te deu a luz? Enquanto o filho de Jessé estiver com vida na terra, tu não estarás em segurança, nem o teu reino. Trata, pois, de encontrá-lo e traze-o à minha presença. Ele falando com Jonatas, né? Pois eis que ele está condenado à pena de morte. Aí Jonatas, respondendo a ele, falou o seguinte: contudo, Jonatas ponderou a seu pai. Por que deverá ele morrer? Que te fez, Davi? Então, Jonatas com uma pergunta plausível, né? O que Davi fez para morrer? Diante dessas palavras, Saul tomou sua lança e a arremessou contra Jonatas, com a gana de matá-lo. Olha só, irmãos. Um pai com relação ao tratamento de um filho, irmãos. Com relação ao filho. E assim ficou claro para Jonatas
o quanto seu pai estava determinado a destruir a vida de Davi. Olha a consequência, irmãos. Então Jonatas deixou a mesa fervendo de raiva e não comeu nada nesse segundo dia de celebrações de lua nova, pois grande era a sua tristeza e vergonha pela humilhação que seu pai lançara sobre a pessoa de Davi. Então olha só o que gerou no coração de Jonatas. Tristeza, raiva. E ele não comeu naquele dia, irmãos. Então o pai, que geralmente perde a paciência, com o tempo vai perder o respeito de seus filhos e o amor de seus filhos. Caminhando para o final já, irmãos. Tinha muita coisa aqui para falar aqui ainda. Né? Nós temos que ter cuidado com relação a isso. Porque qualquer coisa pode gerar esse dano, irmãos, na vida dos filhos. Se nós não estivermos atentos ao nosso relacionamento como cônjuge, ao nosso tratamento, à atenção que nós temos que dar para eles, o tempo que nós temos que dar para eles, só estamos envolvidos com trabalho, com tarefas, com obrigações, e não dedicamos o tempo suficiente e o amor suficiente, irmãos, isso vai gerar um dano no coração deles, irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 21, fala o seguinte. Colossenses 3, 21. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então nós temos a capacidade de desanimar os nossos filhos. Como? Irritando eles. E como é que a gente irrita nossos filhos, irmãos? Não dando tempo, não dando atenção, não dando amor suficiente a eles. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Amém, irmãos? Um pregador dizia o seguinte: nosso lar deve ser tão prazeroso que nossos filhos não tenham o desejo de sair dele. E tão prazeroso que quando saiam, tenham o desejo de regressar constantemente. Então esse é o ambiente que nós temos que criar na nossa casa. E a Evinha fala lá em casa muito, né? Eu nunca vou sair de casa. Né? Eu não vou nem casar. Eu quero ficar aqui com vocês. Amém, irmãos? Na idade dela, né, na maturidade dela, ela fala isso de coração. Mas é claro que a gente vai criá-la, né, para poder se casar, sair de casa. Mas a gente vê, irmãos, que a importância de um ambiente prazeroso. Caleb também, né, Caleb? Né? Gostaria de ficar em casa com os pais, né? Crescer em casa, né? Então, irmãos, isso nos lembra muito do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Aquela parábola que o Senhor contou? Né? Que quando o filho estava lá, passando por dificuldade, de quem que ele lembrou, irmãos? Da casa do pai. Poxa, na casa do meu pai, até os meus servos comem uma comida melhor do que eu estou comendo aqui, agora comendo com porcos. E ele se lembra, retornarei para a casa do meu pai. E quando ele está chegando na casa do pai, irmãos, como que o pai recebe ele? Com um abraço, irmãos. Esse é o nosso papel, irmãos, com relação aos nossos filhos. Não podemos criá-los de qualquer maneira, irmãos. Ao léu, largados por aí, em creche, irmãos, em casa sozinhos. Os pais têm que estar presentes, irmãos. E como que nós fazemos isso, irmãos? Oséias, capítulo 11, versículo 4. Oséias 11, 4, mais 5 minutinhos. Oséias 11, 4. Quando os irmãos acharem, digam amém. Já acharam, já? Amém? Então vamos lá. Atraí-os com cordas humanas. Deus falando com relação à nação de Israel, né? Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre suas queixadas. E me inclinei para lhes dar de comer. Então olha como Deus atraía a nação de Israel, irmãos. Com laços de amor. Tirando o jugo. Nós não podemos colocar peso sobre a vida dos nossos filhos.
um peso que eles não podem carregar, irmãos. Pelo contrário, nós devemos conquistá-los com laços de amor. E isso exige trabalho, irmãos, dedicação, ligando aquela primeira corda, né, com a segunda, dedicação com amor. Porque uma corda de 3 voltas dificilmente se rompe. Então nós estamos ligando a dedicação com amor. A próxima será a disciplina. Então nós temos que ter tempo com eles. Tempo com os filhos. Sugestão. Compre jogos, irmãos. Compre, os pais. Compre jogo. A gente comprou lá em casa o War. Não conhece o War? Poxa, as crianças estão se amarrando, irmãos. A gente senta ali para brincar com eles. No mínimo 2 horas. Aquele jogo demora para acabar, né? E só, assim, um parênteses. Ontem a gente jogou, porque a gente jogou já 3 vezes, né? As 2 vezes que a gente jogou, as primeiras, a gente não conseguiu terminar. A gente cansou e acabou o jogo. Ontem a gente conseguiu terminar o jogo pela primeira vez. E adivinha quem ganhou o jogo? Evelyn. E ela ganhou o jogo destruindo o irmão, porque o objetivo dela é destruir o exército do irmão. Perdão aqui, Caleb, perdão. A próxima é você. Então, a Aline um dia perguntou para a Evelyn, o que você mais gostaria, né, que acontecesse com você, que eu fizesse para você? Sabe qual foi a resposta dela, irmãos? Brincar. Poxa, mas eu fico feliz quando você brinca comigo. Ela se sente assim, minha mãe está brincando comigo. Então, olha a necessidade dos pais estarem presentes, com dedicação e amor, irmãos. E para finalizar, a gente vai falar isso na semana que vem, nós temos que ter cuidado na hora que corrigimos os nossos filhos, na direção que nós damos para os nossos filhos. A direção ela tem que ser coerente. Nós não podemos gerar dúvida no coração e na mente dos nossos filhos. Se um dia eu falo A, no outro dia eu não posso falar B. Eu tenho que continuar falando A, porque eu tenho que ser coerente. Porque os filhos percebem isso, irmãos. Se eu corrijo meu filho com injustiça, isso vai gerar ira no coração dele. Porque ele percebe a injustiça. Agora, quando o filho é corrigido e percebe amor e justiça nisso, ele entende, não, meu pai está fazendo porque eu errei mesmo. Então nós temos que ter cuidado, inclusive na hora de corrigir, para não corrigir o filho com injustiça. Nós temos que ouvir os filhos. Se o filho quer falar algo, deixa ele falar. Deixa ele se pronunciar. Porque como que você vai descobrir o que está no coração dele se ele não falar? Então dá liberdade para ele falar. A besteira que for, irmãos, deixa ele falar. Para daí então você conhecer o que está no coração dele. E sugestão, né? O que eu tenho experimentado em casa. Deixa ele falar, irmãos, o que for. Se você tiver que corrigir alguma coisa que você percebe que está no coração dele que está errado, você vai corrigir com o tempo. Por exemplo, só vou dar um exemplo aqui, não é que esteja acontecendo, né? Se você percebe que no coração do seu filho que ele fala muito de dinheiro, dinheiro para cá, dinheiro para lá, você já percebeu alguma coisa. Poxa, não está legal essa inclinação dele para o dinheiro. Então você já percebeu isso, você não fala nada. Mas na sua conduta, no seu trato com ele, você percebendo isso, você vai lidar com ele com relação a esse assunto para poder cada vez mais tirar o coração dele desse assunto. Você vai tirando. Mas para isso você tem que conhecer. E para você conhecer, ele tem que falar. E para ele falar, ele tem que se sentir confortável em falar. E ele só vai se sentir confortável se tiver amor no ambiente. Amém, irmãos? Amém. Então, para finalizar, a primeira imagem de Deus que os filhos vão encontrar são os pais. Então, a primeira imagem que eles vão ter de Deus, eles vão encontrar isso na figura dos pais. Então, olha a importância do nosso exemplo, para que eles cresçam com uma imagem correta do Pai, uma imagem correta de Deus. Né? Os pais podem dar uma imagem equilibrada de quem é Deus. Deus é amor. O primeiro conceito de quem é Deus vai depender da sua relação
com eles. Amém? Amém, irmãos. Vou finalizar aqui, deixar um tempo para os irmãos compartilharem, né? Senhor, nós somos gratos, Senhor Deus, porque o amor não vem de nós mesmos, Senhor Deus. O nosso amor vem do Senhor. E o seu amor nos constrange, Senhor Deus, porque o Senhor morreu por nós quando ainda éramos pecadores, Senhor Deus. E nós pedimos a sua graça, Senhor Deus, para que nós também possamos, Senhor Deus, trazer esse ambiente de amor para os nossos lares, Senhor Deus. Esse ambiente de paz, de tranquilidade, de ternura, Senhor Deus, de afeto, para que nossos filhos cresçam nesse ambiente e para que eles reconheçam, Senhor Deus, que o Senhor é amor. Na vida, Senhor Deus, dos pais, Senhor Deus. Nos ajuda porque muitas vezes falhamos, nos perdoa, Senhor Deus, e nos ajuda, Senhor Deus, a corrigir os nossos erros, Senhor Deus. Assim nós te pedimos e te agradecemos e esperamos em Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.